Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado também por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. Hoje nós vamos debater a violência doméstica. E para isso nós convidamos a professora doutora Érica Goulart. Ela é doutora em políticas sociais e também mestre em gestão da educação pela Universidade UDELAR, do Uruguai, e pela Universidade CLAE, também do Uruguai. Ela tem especialização em ensino da matemática, ela é especialista também em direito do trabalho, professora universitária na área de matemática e do direito, e estuda a análise financeira, matemática financeira, análise de custos, demonstrativos financeiros, mercado financeiro, contratos, direito do trabalho e direito da família. Ela é presidente do Instituto PIO, Proteção, Hospitalidade Infanto-Juvenil Legal. Eu quero, inicialmente, professora Érica, agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. A senhora que tem também uma formação toda na área das ciências exatas, da matemática, se dedica como advogada e bacharel em Direito essa questão da violência doméstica. Nós sabemos que em nosso país, nos últimos anos, há toda uma preocupação em relação à violência doméstica. Nós tivemos recentemente a sanção por parte da presidenta da Lei da Palmada, que ficou conhecida como Lei Bernardo, em relação àquela criança, aquele adolescente que foi vítima de um homicídio no Rio Grande do Sul. Eu gostaria que a senhora fizesse uma contextualização para nós das políticas públicas nesta área da violência doméstica. Nós estamos avançando muito no nosso país, temos muito a atingir. Eu gostaria que a senhora nos inserisse, podemos assim dizer, nesse tema. Perfeito. Realmente o meu estudo ele começou realmente numa área matemática, de estatísticas, e começando a ver os índices de violência, enfim, da sociedade e o porquê da violência dentro da escola. Certo. E quando foi em determinado momento, eu acabei cursando o curso de Direito, e dentro do Direito, por mais que se perguntassem, mas o que alguém ligado à matemática e de exatas está fazendo aqui? Falei, pois bem, temos uma convergência muito grande. Então, dentro desse estudo que começou lá, quando se estava cursando Direito e virou um mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação, estudando o fenômeno da violência dentro da escola. E o que traz? Então, dentro daquele contexto, foi se vendo e parceria, tanto com a Universidade de Minas Gerais, o governo do Uruguai ele tem uma parceria muito grande com as universidades do Brasil. Então, chegando nessa questão, começamos a estudar muito com a Universidade de Minas Gerais e chegamos no Instituto na Universidade de São Carlos, onde a doutora Maria Amélia e a doutora Maria Cecília e a doutora Ana, onde elas, diversos livros estudando o fenômeno da violência doméstica. Então a gente perpassa desde a questão da roda da fortuna, onde as crianças eram abandonadas, até os dias de hoje que temos o ECA, que temos a sanção da Lei da Palmada, onde nós temos uma era de direitos, como diz Bobbio, né? Estamos vivendo onde realmente nós devemos cuidar das nossas crianças, porque as crianças são o futuro e o princípio do melhor interesse da criança. Então a gente começa a ver dentro de um quadro estatístico que o maior índice dentro da violência dentro da escola, ela é causada pela violência doméstica. A senhora fez uma abordagem muito interessante que entrou justamente nesse tema e procurou
se especializar e fez mestrado e doutorado nessa área, depois de estudar a estatística desse fenômeno. E como é que a senhora pode nos apontar os números aqui no nosso país? Ainda é grande a violência doméstica, não só a violência física, mas também a psicológica. Exato. E até a violência sexual, que é a pior de todas. Então, a questão da violência doméstica, quando eu falei, perpassando desde um contexto histórico da roda da fortuna, e que eu começo a discorrer e estudar isso num termo de conclusão de curso, né? E você faz um trabalho e você vê que a sociedade hoje em dia ela está quebrando tabus. Então você vê não só a discussão da violência infantil, que antes ficava um pouco mais retraída, como a questão até da abertura da questão sexual, que as pessoas hoje em dia assumem mais até uma questão de gênero, enfim. Então a gente está quebrando. A questão da violência doméstica, ela sempre existiu na nossa sociedade. Existiam casamentos antes, você tinha menores sendo vendidas em troca de dotes. Então isso no período colonial? Sim, mas você perpassa de uma questão histórica que sempre houve. Só que hoje em dia, na sociedade, com as manifestações populares, que essa é uma questão também abordada na gestão pública, a sociedade ela tem tido, né, foi tanto reprimida, tinha época monárquica, passamos pelo período colonial, passamos por períodos pré-república, pós-república, ditadura e uma democracia que nós estamos avançando nesse sentido, mas o povo, ele tem se manifestado. Então, existem números que você pode denunciar, uma participação do povo. Então, essa questão, você estudando, voltando ao fenômeno da violência, a gente está quebrando tabus. Então, hoje em dia, o que acontece dentro de uma casa, ela já não está mais velada ao que está a quatro paredes. As mulheres, antes que se submetiam a um casamento e não podiam ser, numa época mais próxima, desquitadas e que eram, passavam por uma questão de discriminação, ou o filho do desquitado, da desquitada, e isso não acontece mais. Houve uma questão do feminismo, houve uma questão... Então, as mulheres que são acometidas por violência, elas vão às delegacias, os vizinhos denunciam. Temos a questão também do idoso, mas voltando à questão da criança, nós estamos quebrando tabus. As crianças, elas não são mais propriedade dos pais. Elas são um bem de valor inestimável da sociedade. Então, nós vamos... Quando surgiu o ECA e quando surgiu o nosso Código Civil de 2002, onde existe uma doutrina chamada o princípio do melhor interesse da criança. Então, buscando visar isso, é que estamos caminhando enormemente, não é uma coisa assim muito grande, em estudos e realmente em políticas públicas que estão em prol da criança. O surgimento dos conselhos tutelares, o surgimento dos CRAS. Então, na questão, foi-se tudo estudado, na minha questão do mestrado foi uma pesquisa de campo, a nível de você detectar aonde a violência doméstica infantil afeta as crianças em termos de disciplina e qual é o seu reflexo dentro da escola. A senhora falou da questão da escola. Nós sabemos que tem a violência doméstica e tem a violência da própria escola, o bullying, por exemplo, que ele afeta ainda hoje muito as crianças. Como a senhora chegou a abordar esse tema no seu estudo? Do bullying, efetivamente não. Sim, da violência doméstica e o quanto ele reflete em todos os comportamentos. Então, uma criança aqui em casa, ela vê violência, sofre violência, ela reflete isso na escola. Ela vai ser mais agressiva? Ela vai ser mais agressiva. Ou você tem um problema de déficit de interesse. Então, o que acontece? Daí, já partindo para um estudo no doutorado, eu elenco a escola como um termômetro da nossa sociedade. E nesse termômetro você tem pesquisas, e vastas pesquisas, no sentido de você classificar essas crianças. Como? Mediante testes já comprovados, você consegue classificar essas crianças e você consegue, como o Ministério da Saúde fez quando você chega num posto de saúde, você tem mais ou menos um parâmetro médico de tal e tal doença. Então você classifica lá em cores, até você chegar na emergência, que seria o vermelho. Da mesma maneira,
há questionários, a criança começa a ter problemas na escola, ou de déficit, ou de desatenção, ou de simples comportamento, de violência, e ela vai apontando, e a escola, tanto o professor dá relatórios, né, ele mesmo manda para a sala para orientação, e você começa a preencher aqueles questionários. Até que em determinado momento você tem um termômetro, você tem febres, né? Você tem temperaturas ali medindo, e você classifica aquelas crianças por cores, até que elas são encaminhadas para quem? Ou para o Conselho Tutelar, ou realmente para o CRAS, porque agora nós temos políticas públicas que são uma corrente interligadas, ou às vezes até institutos, né, sem fins lucrativos, como é o caso do FIO, na qual eu presido. Chega crianças mais com realmente já precisando de uma medida judicial. Você classifica essas crianças por cores, e daí o que ela é encaminhada? Para o Conselho Tutelar ver que tipo de medida, para ver o CRAS fazer perícias e encaminhar, mas antes de mais nada, essa questão da violência, às vezes não é só a criança que sofreu violência, a família sofre. E a busca do melhor interesse da criança não é tirar a criança do lar ou tratar só a criança, mas sim você tratar a família. A senhora fez a sua pesquisa, professora Érica Goulart, em escolas públicas ou em escolas privadas? Se há uma diferença muito grande em relação à violência doméstica dos alunos da escola pública, privada? A senhora chegou a analisar esse aspecto? As pesquisas foram feitas sempre em paralelo com a Federal de Minas Gerais, pegando pesquisas deles já prontas e fazendo uma análise sempre das pesquisas de escolas, e nós não chegamos em questão de classe social. Era uma revisão de pesquisa? Então, não, era uma triangulação de pesquisa. Uma triangulação de pesquisa. Você junta várias pesquisas e em prol delas você chega né, uma equação matemática. Certo. E o que você vê não é nenhuma questão de diferença de classe social, e sim de gênero mesmo. É masculino e feminino. A menina sofre mais ou o menino? O menino. O menino é vítima maior da violência doméstica? Mais do que a menina. E a senhora tem alguma explicação para isso? Vocês chegaram a estudar? Não. Você tem o fenômeno da temperatura, né? Como eu digo, você tem do menino. O índice de meninos violentados, ele é 30% maior do que de meninas. Ah, violentados, né? Violentados, seja qualquer tipo de violência. Seja violência física, sexual, psicológica. Uma questão que ainda não se foi estudada é a questão da menina estar mais protegida ainda e não sair tanto no ambiente externo, como os meninos têm um pouco mais de liberdade, mas isso é uma pesquisa que já está sendo feita. Uma questão da menina ter menos liberdade de saída e o menino ter mais contato com o externo. E apesar da violência ser dentro de casa, né, há uma triangulação da questão do menino ter mais contato externo e trazer estas informações externas para dentro de casa, e isso ocasionar. E quem é o autor desta violência contra a criança? Digamos, o perfil dele. O perfil dele, ele não tem cara, é o que menos você imagina, e às vezes as pessoas titulam pai ou padrasto, mas em proporções quase muito similares, são a genitora e o genitor. Antes mesmo de uma terceira pessoa, né? Em primeiro lugar é o genitor, e a genitora sendo o genitor em primeiro lugar, a genitora em segundo lugar, né? Para você ver, avós e tios têm uma preferência frente aos padrastos e madrastos, os segundos pais. Eles também participam da agressão? O ambiente, não é só também os parentes sanguíneos, mas aquele que tem intimidade dentro do lar. Um tio, um irmão. E que tipo de violência? A senhora classificou violência física, violência psicológica, violência sexual? Sim. O que aparece mais nos seus dados estatísticos? O que aparece mais é a psicológica. A psicológica. A psicológica. E como é que se classifica essa violência psicológica? O primeiro termômetro, né, o que a gente vê é você vê na escola. O comportamento vem na escola. E daí quando você leva para um lugar especializado,
vem o conselho tutelar e encaminha para uma assistente social, uma psicóloga, ela consegue identificar com os parâmetros deles e de pesquisa deles, consegue identificar que aquela criança sofre uma violência psicológica. E pode ser o quê? Um grito, a criança fazer o adulto fazer ameaça à criança? Que tipo de... Exatamente isso. As crianças, isso daí vai de um estudo até da assistência social. As crianças sociais hoje em dia, elas não participam mais, contanto que eu falo do tabu. Antes nós tínhamos famílias uninuclear. Hoje em dia isso não ocorre, houve uma questão de liberdade, você existe, as famílias elas têm vários núcleos. Sim, vários núcleos significa que... O pai e a madrasta, a mãe e o padrasto, sabe? E então se divide, daí depois a questão, o avô e a avó também, então elas participam, a guarda compartilhada, então essas crianças, os irmãos que são unilaterais, os irmãos por afinidade, então tudo isso traz um conflito de interesses muito grandes e hoje em dia o dado estatístico muito forte é esta questão de conflito de interesses dos adultos em cima de uma criança. Eu sou da geração da palmada, do puxão de orelha, de ficar de castigo na escola. Esse seu estudo, que a senhora analisou várias pesquisas da Universidade Federal de Minas Gerais, ele aponta que agora nós temos menos ou mais violência do que 2 ou 3 gerações atrás? Mais violência. Atualmente temos mais do que no passado? Nós estamos numa geração, né, que isso comprovado cientificamente, né, que é uma geração que ela tem mais liberdade, ela tem mais opinião. Então você tem, de certa forma, não o termo não muito adequado, mas uma que ela pode se rebelar com mais facilidade e que não vai haver uma repressão. Só que assim, é muito fácil você transformar uma liberdade em libertinagem. Então, de certa forma, há alguns desvios que ainda talvez na próxima geração a gente apure. Mas a geração de agora, ela é mais violenta, ela não aceita um não como resposta. Então você A senhora está falando da geração das crianças. Das crianças. Você tem crianças que quando o pai diz não, e o pai às vezes altera, porque uma palmada, eu não falo de uma agressão, uma palmada não tira o pedaço de uma criança. Até a própria Bíblia diz que se deve se educar com a vara. Então, assim, isso não vai tirar o pedaço de ninguém. É uma diferença muito grande entre uma repreensão e uma agressão. Só que as crianças, elas estão tão instruídas, e daí nós temos até um limite, e é uma faca de 2 gumes, onde a gente se prolifera tanto em um marketing contra a violência, não sou contra, eu acho que é totalmente favorável. Mas as crianças, claro, nós seres humanos, a gente puxa a sardinha para o nosso lado. Então elas entendem, opa, ninguém pode fazer nada contra mim. Então o pai vai repreender o seu filho, dizer aqui não pode, e vai limitar o seu filho. E o seu filho diz, eu vou ligar para o DISC. E em que faixa acontece isso? Que faixa etária? É mais na adolescência? Não, isso já começa a partir dos 8 anos, a criança é alfabetizada, 8 anos ela já formou a sua personalidade, 8, 9 anos a criança ela começa a contra-ameaçar o seu pai. Seu pai diz, vou te deixar de castigo, vou tirar isso de você, vou te dar umas palmadas. Né? Eu tenho inúmeros casos de gerações anteriores que foram também pesquisados e que diziam que tinha muitos que tinham o horário da surra. Não, você fez e você vai pagar a prestação. E nem por isso são pessoas traumatizadas. E você tem hoje adultos da geração bem... que ainda estão procurando saber aonde sou, quem sou, que já é uma geração que... Então, isso aponta já nas pesquisas uma questão que o aumento da adolescência, você pode considerar um adolescente até 30 anos. O que, em tempos atrás, 30 anos, era um pai de família responsável e contribuinte da sociedade ativa. Então, hoje a gente tem uma questão provada de uma imaturidade maior e uma questão de que as pessoas tiveram uma liberdade e que ainda não sabem nem o que fazer com esta liberdade.
Agora, professora Érica Goulart, o que fazer, por exemplo, para educar as crianças para que elas sigam o bom caminho, sem algumas medidas, podemos assim dizer, repressivas, se aquela criança, aquele adolescente está extrapolando os limites do razoável? Veja, Samitiba mesmo dizia que quem ama educa, né? Eu falo de Samitiba porque ele é uma pessoa que é muito popular, então de fácil acesso, fácil leitura então assim, Samitiba mesmo dizia, ele diz que quem limita educa. Então o limite e a repreensão, e claro que há limites, ela é bem-vinda, porque ou até quando você pega um próprio animalzinho, você ensina onde ele faz, e certos lugares aqui não mexe. A mesma coisa nós adultos. Se nós acharmos que podemos pegar em tudo, e a nossa geração, nós estamos quebrando tabus, temos que cuidar das crianças, com certeza. Totalmente, é o nosso tesouro maior, é o nosso bem maior, porque é a nossa geração futura. Mas nós temos que diagnosticar. E isso está gerando inúmeras denúncias e tem que ser apuradas. Mas eu digo que o melhor lugar, mais do que a denúncia, é a própria escola. A escola, o aluno quando dá muito problema, não sei se na época do senhor tinha tantas chamadas, chamava os pais para ver. E agora... Não muda muito. Não muda muito. Então a mesma coisa, a escola tem seus registros e ela encaminha. E a minha proposta é que a rede de proteção ela esteja interligada. Conselho Tutelar, com o CRAS, com o Ministério Público, com delegacia. E esse sistema ele seja único, onde você classifique. E quando você tem índices com aquela criança, eu como educadora, muitas vezes eu recebi alunos com marca de ferro de passar roupa nas costas. Aí você nota, é nítido e claro. Aí você tem um outro evidência, numa outra semana, às vezes a mesma criança ou uma criança diferente. Ela tem marcas de apagamento de cigarro em seu corpo. Você nota outras coisas estranhas na criança. Obviamente você vai fazer registros, você tem um número. Apesar de um caso sério desses, você já encaminha. Certo. Você encaminha, aquela criança vai, e a proposta é você ter núcleos, ou a renda ainda do Brasil, mas até a Unesco, na sua sede do IEPP, que é de Estudos para a Educação, eles estão querendo fazer esse manual porque tanto na Argentina quanto no Uruguai, cada escola tem seu apoio psicológico. Então, dentro desse contexto, passou pela orientação escolar, ela tem já uma ficha de certos aparecimentos de incidentes não dentro de uma normalidade, elas vão ser constatadas e diagnosticadas por um perito que vai poder dizer, agora é delegacia, agora eu vou encaminhar para um centro de assistência e eu vou tratar dessa família. Porque não é só a criança que está com problema, a família está com problema. Porque a última instância seria uma medida judicial e tirar o pátrio poder de uma família, e sim tratar essa família. Porque o arranjo familiar é muito importante para a família, para as crianças. Então, eu tinha tantos assuntos, professora, fiquei na primeira pergunta aqui. Eu quero agradecer muito a professora Érica Goulart, ela que é doutora em políticas sociais, e o tema de hoje foi a violência doméstica. Professora Érica, não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigada. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter.
Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EDSAT-CEBED, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater as novas tecnologias da informação na área educacional. E para isso nós convidamos o professor doutor Marco Eleutério. Marco Eleutério, ele é engenheiro eletrônico, ele tem mestrado e doutorado em tecnologias da informação e ele é o nosso pró-reitor aqui do Centro Universitário Internacional na área do ensino à distância. Professor Marco, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e eu gostaria que o senhor nos colocasse no contexto das novas tecnologias da informação. Nós sabemos que é um período ainda recente, o processamento de dados começou ali por volta dos anos 40, 50, no período da Segunda Guerra Mundial, mas que houve uma evolução tão grande nesse período que hoje nós estamos vivendo uma era que é chamada da própria era da informação. Então, se o senhor pudesse nos fazer uma contextualização e nos apontar os rumos, o destino desta área aí nos próximos anos, nas próximas décadas. Perfeito. Bom, Jorge, primeiro, obrigado pelo convite, muito honrado de participar desse programa. Bom, quando a gente observa a tecnologia, e em especial o papel da tecnologia na educação, nós estamos aqui falando, abordando especialmente ou de maneira focada as tecnologias computacionais. Certo. Embora as tecnologias servem à educação desde a invenção das prensas mecânicas, que disseminaram os materiais didáticos, permitiram a produção de materiais didáticos em larga escala. Saímos de uma era de produção artesanal da escrita para uma produção mecânica, e a mecanização popularizou e permitiu a produção, então, de materiais didáticos em larga escala. Então, professor Eleutério, nós retornamos ao tempo do Gutenberg. Perfeito, perfeito. A invenção das prensas mecânicas é hoje considerada como o primeiro registro de uso da tecnologia na educação, ou seja, a tecnologia servindo à educação. Evidentemente, ela não foi feita para esse propósito quando ela foi criada, mas rapidamente se estendeu e foi aplicada aos materiais educacionais. Mas, em especial, as tecnologias computacionais, elas são hoje o grande ator desse papel. As tecnologias computacionais que, como você bem mencionou, foram criadas, surgiram na década de 40 e surgiram para um fim muito específico, que era o fim bélico. Os americanos perceberam que para posicionar os canhões e atingir os alvos inimigos, a trajetória do projeto precisava ser calculada em tempo real, eles não tinham tempo hábil para fazer os cálculos manuais. Então, os primeiros computadores surgiram exatamente para automatizar os cálculos e trajetórias. E aí, evidentemente, foram criados os grandes computadores, os primeiros computadores valvulados da década de 40, e a tecnologia assim surgiu, a tecnologia computacional. Já há a possibilidade de você realizar cálculos através de uma máquina. E a partir desta invenção, a partir da década de 40, nas décadas seguintes, o que se viu foi uma modernização dessa tecnologia, uma compactação dos equipamentos eletrônicos que faziam esse processamento. Eles ficaram menores, consumiam menos energia e começaram a ser utilizados em situações da vida cotidiana.
inicialmente em grandes corporações que utilizavam os computadores para realizar os cálculos que eram feitos de maneira artesanal e manual, né, até a década de 80, onde os computadores se tornaram pessoais. Mas teve um período, professor Marco Eleutério, em que também começou a surgir essas redes de computadores, que nós conhecemos como internet, e que, digamos assim, fez com que... E a origem disso, me parece, também foi militar. Sim, foi. Perfeito. Inicialmente, os computadores eram máquinas isoladas, né? Standalone, como nós chamamos. Elas trabalhavam para uma finalidade específica de realizar um processamento, normalmente algébrico ou matemático, com uma velocidade centenas ou milhares de vezes superior ao que o indivíduo conseguia fazer manualmente. Então, as máquinas eram focadas inicialmente no processamento das informações. Antes mesmo dessas máquinas serem conectadas em rede, né, antes mesmo disso, houve um avanço extraordinário quando os computadores foram miniaturizados a tal ponto de serem usados em âmbito pessoal, ou seja, a ponto de você poder adquirir um computador e tê-lo em sua casa. Isso aconteceu na década de 80. Surgiram os primeiros computadores pessoais e as pessoas começaram a utilizar esses equipamentos. Eles eram tão baratos e tão pequenos que cabiam no seu escritório, e as pessoas começaram a usar esses computadores aí não apenas para tarefas de processamento de dados, mas para automatizar tarefas cotidianas. Então você destaca muito claramente aqui o processamento de texto. As pessoas largaram a máquina de escrever e começaram a usar o computador como um editor de texto, como uma planilha de cálculo. E aí o computador adquiriu uma dimensão muito maior do que a que tinha sido prevista em sua invenção, que era ajudar o ser humano nas suas tarefas cotidianas. Então nós temos a década de 80, claramente uma década em que o computador foi para dentro das residências. E aí surgiram as grandes companhias de informática que fizeram muito sucesso, porque contaram com a grande disseminação e a grande aceitação desses equipamentos por parte dos indivíduos. Aí surgiu a Microsoft, surgiu a Apple, exatamente numa ebulição e numa perspectiva de utilização daquela máquina que antes era restrita a grandes corporações, né, ser disseminada e disponibilizada, viabilizada para uso pessoal. Professor Marco Eleutério, o senhor está fazendo essa evolução. Nós tivemos o PC, o notebook, hoje temos o tablet. Onde nós vamos parar? Hoje o telefone já tem todas as funções do computador. Tem uma perspectiva de como será, ou digamos, o computador pessoal nas próximas décadas? O que vocês que estudam, que refletem sobre isso, como é que vai ser? Não teremos mais os programas, esses programas que fizeram os impérios, como o senhor colocou, da Microsoft e outras empresas? Esses programas estarão todos nas nuvens ou substituiremos o Windows por um outro sistema, um Android? Como é que o senhor vê o futuro? Perfeito. Bom, Jorge, para projetar o futuro é muito importante e conveniente que a gente avalie a forma com que a tecnologia evoluiu nos últimos 20 anos. Certo. Qualquer projeção que se faça em termos de tecnologias computacionais, ela corre vários riscos. Nós já tivemos projeções da década de 80 e 90, os computadores seriam efetivamente inteligentes e substituiriam os seres humanos. Isso, de fato, não aconteceu. Estamos longe. A comunidade científica abandonou essa perspectiva de que os computadores sejam tão inteligentes que possam substituir o ser humano. Isso virou uma lenda. Mas, no entanto, os computadores encontraram o seu papel na sociedade. E fazendo isso, a tecnologia realmente cumpre a sua importante missão de contribuir com o progresso da humanidade, né? E com a qualidade de vida do cidadão, com a produtividade, com a precisão com que a gente realiza nossas tarefas. Então, analisando esses últimos 20 anos,
o que nós temos da miniaturização dos computadores, né, da década de 80, nós passamos na década de 90 por uma perspectiva dos computadores serem mais do que simplesmente equipamentos para a manipulação de símbolos. Eles se tornaram multimídia. Tá? Esse foi um marco importante no início da década de 90, onde os computadores adquiriram a capacidade de exibir imagens em movimento, monitores coloridos, sons. E esse mix de mídias, de formas de apresentação de conteúdos, de fato teve uma enorme contribuição para a educação, especialmente. Então os computadores se tornaram muito mais amigáveis, nós tivemos os ambientes operacionais, os sistemas operacionais amigáveis, intuitivos, as pessoas não precisavam conhecer computação para usufruir daquela tecnologia. Isso foi um enorme avanço e esse avanço continua até hoje, cada vez mais. Ou seja, mais simples de operar. Perfeito, né? Então pegando esse gancho, esta capacidade da tecnologia ser intuitiva, acessível a qualquer pessoa, ela vem evoluindo desde que os computadores se tornaram amigáveis, e uma das projeções importantes que nós temos em relação à tecnologia é que isso continue, ou seja, que os computadores e os dispositivos computacionais continuem cada vez mais amigáveis, para facilitar a sua manipulação por todo mundo. Mas o fato é que na década de 90, então, os computadores encontraram um espaço no dia a dia das pessoas, as pessoas começaram a utilizar o computador para tarefas de entretenimento. Eles não eram usados até então porque não tinham recursos multimídia, então as pessoas podiam no máximo editar um texto e processar uma planilha de cálculo, fazer uma conta ou usar um aplicativo, mas não para se entreter. Quando os computadores se tornaram multimídia, as pessoas começaram a usar esses equipamentos para tarefas que eram antes impensadas. E a década de 90 foi marcada por essa utilização, né, pela amigabilidade dos computadores, das interfaces. Nós temos aí, nessa década, claro, um forte avanço dos sistemas operacionais, como o Windows e o próprio sistema OS da Apple, que tornaram os computadores extremamente atrativos, atraentes. E as pessoas não apenas usavam os computadores para fins de produtividade, mas também como um equipamento de entretenimento e de diversão. Depois disso, já no ano 2000, bom, lembrando que em 94 nós temos um marco importantíssimo. Exatamente 20 anos atrás, a internet entrou e ficou disponível ao indivíduo, especialmente aqui no Brasil. A partir de 94, as pessoas começaram a se conectar com a internet através do computador, e aí começa-se uma geração muito especial de utilização do computador para conectar as pessoas. E conectar as pessoas não só entre elas, mas para acesso em grande escala às informações. Quem tem menos de 20 anos, provavelmente nasceu já nessa cultura e não tem essa percepção da grande revolução e da grande importância que teve, que foi a internet, que, como você bem disse, começou também numa seara militar, como uma rede de computadores para disseminação de informações militares, mas que rapidamente teve o seu espaço, encontrou o seu espaço na utilização cotidiana. E aí as pessoas começaram a perceber que era possível, de casa, com uma conexão à internet, por mais lenta que fosse na época, elas conseguiam encontrar informações e essas informações estavam na ponta de seus dedos. Então, professor Marco Eleutério, nós estamos vivendo um determinado momento da nossa história em que cada dia mais essas tecnologias da informação, elas fazem parte do nosso dia a dia. Na área da educação também, se nós formos analisar, o grande salto, principalmente aqui no Brasil, do ensino à distância, ele ocorre justamente nesse momento em que você tem disponível a internet, ou seja, menos de 2 décadas é que nós tivemos esse grande avanço.
Até onde nós iremos nesse processo? Isso é um caminho sem volta, sem dúvida. O senhor concorda com isso? Sem dúvida, sem volta. A acessibilidade das pessoas às informações na rede, que aconteceu a partir de 94, eu diria que especialmente no Brasil, a partir do ano de 2000, onde as conexões em banda larga ficaram disponíveis, né? E com isso as pessoas puderam acessar as informações mais rapidamente, e informações não só textuais e estáticas, mas também vídeos, né, via internet, o que hoje para nós é absolutamente normal, há 15 anos não era. As pessoas necessitavam de conexões em banda larga que não eram tão disponíveis. Muitas vezes só tinham em regiões bem atendidas. Mas hoje nós temos um contexto muito diferente, onde não é mais um problema para a maioria das pessoas se conectar na internet e usufruir dos diferentes tipos de mídia que a internet oferece. Na educação, nós temos, especialmente na educação à distância, o advento do computador, na década de 80, o computador pessoal, mas especialmente a tecnologia computacional via conectada na internet, que aconteceu a partir do ano de 2000, um pouquinho antes, ela trouxe uma nova dimensão para a educação à distância, que já existe desde meados do século XIX, é bom que se diga, né? Os primeiros registros da educação à distância, da chamada EAD, remonta a 1850, quando os ingleses enviavam seus manuscritos aos alunos que moravam nas colônias na Ásia, especialmente no norte da África. E esses materiais retornavam via correio, eram corrigidos pelo professor, e a ação docente acontecia dessa forma. Mas mais especialmente na década de 20, com a invenção do rádio, na década de 50, com a invenção da TV, e aí assim as videoaulas começaram a ser produzidas, e até o advento do computador. Nós temos aí 4 gerações da EAD, a geração do material impresso, a geração do rádio, da TV e do computador. Eu colocaria uma 5ª geração, que é a do computador conectado, o computador conectado à internet. Por quê? Porque com a conexão com a internet, nós temos 2 grandes possibilidades para a educação. Nós temos, por um lado, a possibilidade quase irrestrita de acesso à informação. É extraordinária a capacidade e a diversidade de informações que nós temos na internet, nós todos sabemos disso, né? Ou seja, hoje o indivíduo só não sabe alguma coisa, porque talvez ele não tenha sabido procurar, né? As informações estão praticamente todas elas disponíveis. Isso já foi um grande avanço na educação, já quebrou um grande paradigma, que era o saber estava dentro de 4 paredes e era dominado pelo professor. A internet veio quebrar esse paradigma, abrir as fronteiras da sala de aula e colocar aos alunos a grande possibilidade de buscar informações de centenas e milhares de fontes a hora que quisesse. Então, expandiu enormemente a possibilidade de acesso à informação. Aliás, professor Marco Eleutério, isso inclusive fez com que o próprio professor se reposicionasse. Sim. Porque ele não é mais a única fonte de informação, e se ele não se atualizar, e se ele não, ele pode ser desmentido ali publicamente pelos seus alunos. Perfeito, isso acontece com frequência. Os professores que não se atualizam perdem essa capacidade, mas mesmo aqueles que se atualizam, não podem competir com o grau de precisão e profundidade e detalhe que as informações disponíveis da internet trazem. Então, o que aconteceu nos últimos 10 anos na área docente foi um repensar do papel do professor. Claramente o professor não é aquele indivíduo que leva a informação ao aluno. É aquele que articula essa informação e transforma essa informação em conhecimento. De que forma? Articulando os saberes, contextualizando, dando uma perspectiva conceitual ao tema, para que possa enriquecer e fazer com que aquelas informações façam sentido. Fazer com que o aluno saiba selecionar suas fontes de informação e saiba trabalhar e compor essas diversas informações em novos saberes. Esse é o grande papel do professor atual. Professor Eleutério, o senhor tem toda a sua formação nessa área da ciência da computação, como engenheiro eletrônico. No seu ponto de vista, hoje o aluno ele sai mais preparado, vamos pegar a área de engenharia, do que há 20 anos atrás, ele tem uma possibilidade maior, ou
digamos assim, em termos de qualidade, ainda, se fôssemos comparar com a evolução da humanidade naquele período, hoje não mudou muito, só mudou as tecnologias. O senhor acha que hoje nós temos um melhor preparo do que no passado? Sim, temos, naturalmente. Se você perceber as possibilidades que hoje o profissional tem para se desenvolver, ou o aluno para aprender as disciplinas, sem dúvida ela é muito maior. O que hoje nós temos nessa nova geração, a geração das novas tecnologias, é uma capacidade de raciocínio aprimorada. Nós percebemos isso claramente, inclusive em âmbito familiar. Evidentemente, os jovens de hoje são mais rápidos de raciocínio, porque isso é natural e fácil de compreender. Eles estão expostos a estímulos cada vez mais rápidos e mais significativos e mais midiáticos. Portanto, ele adquire uma capacidade maior de raciocínio. O senhor está lançando alguns cursos à distância na área de informática. Nós entrevistamos outro dia aqui o professor Ferlin, e também na área da engenharia. É possível você transmitir e ter uma boa formação de um profissional, um engenheiro, ou um engenheiro eletrônico, um engenheiro na área da ciência da computação, através do ensino à distância? Perfeito, Jorge. Olha, se você observa o que é ensinar engenharia, por exemplo. Ensinar engenharia, basicamente, o que difere a engenharia dos outros cursos, é a grande carga de disciplinas de matemática e cálculo. Então, o que pretendem desenvolver no aluno raciocínio e capacidades de calcular, raciocínio lógico e matemático, para que ele possa projetar os seus dispositivos, os seus equipamentos ou suas construções. Portanto, o que se coloca aqui é possível ensinar matemática e cálculo à distância? Essa é a grande pergunta que se faz. Nós sabemos que sim. Se você observar suas aulas de matemática ou as minhas aulas de cálculo na engenharia, eram dadas por professores presenciais absolutamente tradicionais. Então a gente sentava na sala de aula e ficava olhando aquele professor durante 2 horas desenvolver o conteúdo no quadro, copiava e eventualmente alguém tinha alguma dúvida e fazia uma pergunta. Bom, na educação à distância, o aluno tem muito mais possibilidades do que simplesmente assistir uma aula passivamente. Ele tem condições de assistir uma boa aula, bem produzida em estúdios, como nós temos aqui, com todo o cuidado educacional na elaboração daquela aula, tem condições de rever pontos da aula à hora que ele quiser, e tem condições de interagir com o professor e fazer suas perguntas online através dos ambientes virtuais de aprendizagem. E os laboratórios também são laboratórios, podem ser virtuais também? Alguns deles sim. Alguns laboratórios... Softwares? Isso, então. Alguns laboratórios, aí nós temos pelo menos 5 ou 6 grandes áreas da engenharia. Em algumas delas, os laboratórios podem ser virtuais, como os laboratórios de física e química, por exemplo. Nós temos, inclusive, o Uninter utiliza nesses novos cursos laboratórios virtuais, onde o aluno simula os seus experimentos com precisão. E o refaz. E o resultado é como se fizesse na prática. Absolutamente preciso. Com enormes vantagens. Você pode variar os equipamentos, você não está limitado aos equipamentos que você tem naquele laboratório físico. Em alguns casos, os laboratórios de eletrônica, por exemplo, são perfeitamente simuláveis, existem softwares excepcionais para simulação de circuitos eletrônicos, para cálculo das grandezas eletrônicas. Coloca-se aqui uma ressalva aos laboratórios ou às situações de prática em que a presencialidade ou a manipulação é exigida. Por exemplo, num laboratório de medição de concreto, num curso de engenharia civil. Aí, nesse caso, nós utilizamos laboratórios reais ou parcerias com empresas que tenham equipamentos físicos. Mas, em geral, boa parte dos laboratórios pode ser feitos por laboratórios virtuais. O senhor, como engenheiro, e me parece que também há um planejamento de ter alguns cursos na área de engenharia aqui na Uninter e que estarão disponíveis para todo o Brasil. Gostaria que o senhor falasse um pouco a esse respeito. Perfeito. Então, o movimento, a própria criação da engenharia de produção à distância, que está sendo lançada agora em agosto, ela nos levou o grupo, a mantenedora,
a olhar com olhos estratégicos a criação de uma escola politécnica de engenharia. Uma grande escola de engenharia, onde nós teremos o ensino presencial e o ensino à distância convivendo numa única prática educacional, ou seja, os coordenadores dos cursos coordenarão os cursos presenciais e também os equivalentes à distância, com enormes vantagens para os dois lados, tanto para os alunos presenciais, que vão se apropriar de todo o material didático que se produz para EAD, como para os alunos em EAD que terão à disposição um corpo docente fixo e uma estrutura presencial para dar suporte à gravação das aulas e atividades. E quais os próximos cursos que estão aí para ser lançado nos próximos anos nessa área de engenharia, professor? Bom, praticamente todos os cursos nessa área estarão dentro do contexto da Escola Politécnica. Por exemplo, engenharia civil, engenharia mecânica, por exemplo, uma delas, controle e automação, a própria engenharia elétrica com ênfase em eletrônica, é uma grande possibilidade. Nós estamos ainda estudando a viabilidade de lançamento. O Brasil, ele tem uma carência de engenheiros, né? Parece que há todo um movimento aí para que nós tenhamos um grande número de engenheiros, formamos poucos engenheiros por ano. E no ensino à distância, o senhor terá a possibilidade de contratar os melhores professores do Brasil para dar aula em todo o território nacional, é isso mesmo? Perfeito. Na verdade, essa é a grande qualidade da EAD, ela se situa nesse argumento, né? Nós temos a possibilidade de não só utilizar os melhores professores, mas orientar esses professores para produzir o melhor material didático. Esse é um grande avanço e nós não temos dúvida que esse vai ser um grande aporte e uma transformação, quase uma revolução no ensino da engenharia no Brasil. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate o professor Marco Eleutério, ele que é doutor em informática, em engenheiro eletrônico, e o tema foi as novas tecnologias da informação na área educacional. Professor Eleutério, quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado a você.